Jorge Jesus no Flamengo, Mister diz que quer deixar a Europa em áudio vazado. Essa notícia aí foi noticiada pelo Paparazzo Rubro-Negro. Vamos estar falando também desse jogo de ontem, do time do Flamengo, onde a bola não entra, de torcedores que amanheceram na porta do condomínio do Vitor Pereira, protestando, pedindo a saída do técnico. E também vamos estar falando aí, né, desses 8 embates contra times da Série A, tanto da Liga Brasileira quanto da Liga de fora aí, né? Onde o Flamengo do Vitor Pereira tem 5 derrotas em 8 embates aí, né? Contra times da Série A. O porquê, a interrogação, né? Do Flamengo não tá demitindo o Vitor Pereira aí, né? Neste motivo. E isso eu acredito que até a final do Carioca aí, né? Essa interrogação poderá virar uma exclamação aí, né? Do Vitor Pereira tá fora do Flamengo aí, né? Ele que vem com um trabalho que não se encaixou no Flamengo, né? E Vitor Pereira ontem com o Flamengo mais uma vez retrancado, sem a identidade do Flamengo que a gente conhece, né? Mas antes de entrar no assunto aí, pedir você que não é inscrito no canal, botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, deixa o like, né? Mais uma vez, resultado foi o mesmo aí, né? Frustrando nós torcedores do Flamengo. Derrota para o Fluminense nessa última rodada de Taça Guanabara, que valia o título simbólico, que agora se tornou simbólico, né? Da Taça Guanabara aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo, que já perdeu Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, perdeu para o Vasco de 1-0 e agora perdeu de virada para o Fluminense por 2-1, né? De um clássico a 8, português aí que tirou 6 titulares aí, né? Alegando condições de jogo aí, né? Justificativa dele falou que era uma estratégia que não vem dando certo, que a gente sabe muito bem disso aí, né? Que tem assistido o jogo aí, o Flamengo jogando no 5-4-1 contra um Fluminense, com 3 zagueiros contra o Vasco. Pô, isso não é o Flamengo, cara. Isso não é o Flamengo. Isso é um treinador sendo covarde com a torcida do Flamengo, colocando o time para jogar dessa forma aí. É inacreditável. Ele tá fazendo o que o Domi fez com que o Jorge Jesus deixou e agora tá fazendo aí fazendo essa covardia com que o Dorival Júnior deixou para o Flamengo. Que era o Losango deixava espaço? Deixava, mas não perdia jogos, irmão. Não perdia jogos, não botava um Flamengo covarde em campo, onde preferia ser atacado do que atacar. Pô, esqueceu daquela frase? Melhor ataque, melhor defesa é o ataque? Para ele é invertido, melhor defesa é o ataque. Não, pô. Melhor ataque é a defesa, porque quem está sendo atacado se preocupará em defender. Agora, quem está atacando vai se preocupar em atacar cada vez mais. É o que os adversários fazem. Ontem, no final do jogo, a torcida do Fluminense ecoou no Maracanã. Ah, Vitor Pereira! Ah, Vitor Pereira! Ele que vem rasgando a identidade do Flamengo. Já não é de hoje, né? Já não é de hoje. Que vamos estar entrando no assunto aí dos 5 jogos que eles perderam contra time de Série A. Em 8 jogos, perdeu 5. Então a bola não entra, gente, sem paciência. O time do Flamengo que fica somente com um atacante lá na frente, se defendendo com a linha de 5, 4 e 1, né? Não vai conseguir sair para o jogo porque a gente não temos jogadores de velocidade aí. O Flamengo que não joga dessa forma aí, retrancado, atraindo o adversário a nos atacar. O Vitor Pereira coloca o time do Flamengo a favor do adversário, do que o adversário quer. E isso vem incomodando demais. Diretoria que não enxergou isso aí, né? Um técnico que em 2022 não ganhou nada pela equipe paulista quando treinava. E em 2023 já somou mais vice-campeonatos do que lá no Corinthians, porque no Corinthians ele nem chegou a ser vice. Ele não conquistou Paulistão, não conquistou a Copa do Brasil, não conquistou a Libertadores, muito menos o Brasileirão. E aqui pelo Flamengo foi vice da Supercopa, foi terceiro lugar no Mundial, foi vice da Recopa e agora foi vice da Taça Guanabara, podendo terminar o Campeonato Carioca em terceiro lugar. Esse cara tá acabando com o Flamengo. E depois da derrota de ontem, vexatório, o quarto vexame do Flamengo nessa temporada 2023, em 2 meses e meio aí, né, praticamente.
Então, no mês 3 aí, né? Em 3 meses aí de trabalho do Vitor Pereira no Flamengo. Flamengo tendo dando o quarto vexame consecutivo. Na manhã dessa quinta-feira aí, os torcedores foram ao condomínio onde Vitor Pereira mora protestar, né, contra o atual momento do Flamengo. Eu acho que isso aí, quem tem na casa do Marcos Braz, do Rodolfo Landim, que tem que estar de frente na pasta aí, né, que contratou um técnico desse aí, né, o serviço de inteligência do Flamengo, que falhou mais uma vez em contratar um treinador aí, né, que realmente não encaixou no Flamengo, a gente já viu isso, mas a diretoria que vem bancando ele aí, né, pelo menos é o que diz até o Campeonato Carioca, né. Aí alguns torcedores aí descontentes dos últimos resultados decidiram ainda protestar na porta do condomínio onde Vitor Pereira mora, né? E uma viatura da PM foi mandada para lá, né? Para evitar depredações ou maiores confusões, mas não houve, foi só entender uma taxa aí mesmo e mostrar o seu protesto de indignação contra o trabalho pífio desse treinador aí, né? Que a gente esperava muita variação tática, mas a variação tática que ele tem é defensiva e o Flamengo não joga dessa forma. Desde quando era a vaca magra, o Flamengo não joga dessa forma se defendendo. Lutava aos trancos e barrancos, mas com o time lá na frente, atacando o adversário. Então, né, vamos estar falando aí das 5 derrotas do Vitor Pereira que teve nesses 8 jogos contra times que atuam a Série A, né, tanto brasileira e de fora do Brasil, né? O trabalho do Vitor Pereira no Flamengo não começou do jeito que a gente imaginava que ia começar, né? Muito menos que ele aí, né? O Flamengo que não desempenhou um jogo que agradasse a todos nós torcedores aí do Flamengo. A atuação do Flamengo não encanta em momento nenhum. Os números não servem para ajudar o time do Flamengo, que o Flamengo está sendo inferior a tudo em jogos aí, né, contra os adversários. Inferior na posse de bola, inferior no chute para gol, inferior a tudo, os números. Não está ajudando em nada, nem o técnico, nem o time aí, né? E dos outros confrontos do Flamengo contra clubes que atuam a Série A, Flamengo perdeu 5, galera. A primeira derrota para a equipe de primeira divisão, a gente sabe ainda que ocorreu em janeiro, que foi para o Palmeiras na Supercopa do Brasil. Foi o primeiro título da temporada. Posteriormente, o Flamengo perdeu com o Mundial, a Recopa e agora a Taça Guanabara. Então, perdeu para times da Série A em todos os torneios citados. Agora, perder para o Vasco, para o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, pô, tá sendo a gota d'água, filho, a gota d'água. Perdeu para o Al Hilal, perdeu para o Independente Del Valle aí. Então, vamos lá, o número numerado, os jogos, né? 4-3 para o Palmeiras, Supercopa do Brasil. 3-2 já Al Hilal, semifinal do Mundial de Clubes. Aí venceu 4-2 o Al Ahly, ficou com o terceiro lugar. Aí perdeu para o Independente Del Valle lá no Equador. Venceu o Botafogo na Taça Guanabara 1-0. Venceu o Independente aqui no Maracanã, perdeu nos pênaltis 1-0. Daí depois perdeu para o Vasco da Gama 1-0 aqui na Taça Guanabara. E agora perdeu para o Fluminense o título da Taça Guanabara aí, né? Por 2-1 de virada. Isso é uma vergonha, cara. Palmeiras, Al Hilal, Independente, Vasco e Fluminense. 5 derrotas. Aí venceu o Al Ahly, Botafogo e o Independente venceu e não levou, né? Venceu e levou. Então, 3 derrotas e 5 derrotas e 3 vitórias aí, né? Isso é uma vergonha, um desempenho horrível, cara. Ele acabando com a identidade do Flamengo, o técnico Vitor Pereira aí, né? E nesses 8 jogos aí que o time da Série A, o Flamengo sofreu 13 gols e só marcou 12. Porque o time não ataca, irmão. Não ataca, o time do Flamengo não ataca, só se defende. Então, se está se tornando preso, a intenção é ser atacado cada vez mais. E o saldo de gol aí, né, negativo a 1 gol, aproveitamento para contra clubes da Série A de 37,5% aí, né? E somando esses números, esses 4 troféus em 2023 que não levamos. Não levamos 4 troféus de 4 possíveis. E o 5º já bate a porta aí, que é a final do Campeonato Carioca. E não acredito que levaremos o 5º troféu. Por quê? Fomos derrotados para o Vasco, que está vinculando a semifinal. Fomos derrotados para o Fluminense, que está vinculando a semifinal. E
levamos aí, né, a vitória contra o Volta Redonda, que mesmo assim não fez um ruim em jogo. Vencemos o Volta Redonda, que não fez um ruim em jogo. Tem um artilheiro da competição aí, né, o Lelê. E vai ser parada duríssima. Vai ser parada duríssima. Não acredito que levaremos o Carioca. E o Flamengo aí, que a diretoria que falou que vai manter a permanência do treinador no cargo, né? Pelo menos até o final do Carioca a gente sabe que vai manter, que não vai mandar embora agora. Por mim, poderia mandar e colocar o interino lá mesmo. Não esquenta a cabeça com isso. Não seria problema nenhum pra gente arrumar um treinador durante a semifinal do Carioca aí, porque já tá perdido, irmão. Já tá perdido. Mas, internamente aí, né, mesmo com a pressão aí dos conselheiros, nossos torcedores aí, e os influentes do futebol do Flamengo, pedindo a demissão do técnico, o vice-presidente Marcos Braz e o presidente Rodolfo Landim estão dando esse voto de confiança ao Vitor Pereira, mantendo ele no cargo, mas vamos ver aí, né? Acredito que até a final do Carioca aí, né? Ele será mantido no cargo aí e a gente vamos ter que engolir esses sapos aí, né? Que já não tá nem mais descendo na garganta. E após essa derrota de ontem aí, né? O Vitor Pereira e o elenco do Flamengo não terá folga, nem merece ter folga aí, né? Time que precisa treinar só joga um tempo bem, o outro tempo some em jogo aí, né? Não terão folga, se apresentarão no Ninho do Urubu para treinamento aí, né? Regenerativo para quem começou a partida. E vai a campo quem entrou no decorrer da partida e quem não entrou também, né? Então o Flamengo aí treinando, focado nas finais do Carioca aí, né? Que tá marcado já pro dia 12 e 13 de março, o jogo de ida, e 18 e 19 o jogo de volta aí, né? Lembrando que o Flamengo pode ter como adversário numa das semifinais o Vasco da Gama, que joga hoje contra o Bangu, às 7h30 da tarde, ou o Volta Redonda ainda, que já está classificado ao sair vencedor no jogo de ontem aí, né? Então tá aí nas semifinais. Fluminense, Vasco, Flamengo e Volta Redonda, o Botafogo, um dos grandes do Rio, ficando de fora aí, né? Então, como eu falei aí, né? A diretoria vai manter o Vitor Pereira até a final do Carioca. Assim, ele está garantido, né? Lembrando que ele foi contratado por uma temporada, contrato que vai até dezembro. E vamos estar falando aí, né? O motivo do Flamengo não estar mandando o técnico embora. Um dos motivos do Flamengo que não vai mandar ele embora nesse momento ou nessa temporada. É capaz dele concluir esse contrato dele de um ano com o Flamengo, né? Ele tem a multa rescisória do contrato de 15 milhões de reais, né? Esse pode ser o motivo aí, né, para a não demissão do treinador. E te falar, o contrato dele, segundo o Guilherme Flazoeiro, é que se ele sair do Flamengo, ele recebe os 15 milhões de reais por conta própria. E se o Flamengo mandar ele embora, ele recebe os 15 milhões de reais. Então ele já tem um contrato na mão que não interessa se o trabalho dele vai render ou não. Ele vem sem preocupação e vai ganhar o dinheiro dele, os 15 milhões de reais. Sem contar que ele, junto com a sua comissão técnica, leva dos cofres do Flamengo 4,5 milhões de reais aí por mês. Então o Flamengo vive entre a cruz e a espada com o treinador. Por quê? O contrato dele termina em 2023. Se não bastasse esses insucessos aí dele no comando do Flamengo, derrota de virada aí pro Fluminense, derrota pro Vasco da Gama, 4 títulos perdidos em 4 deles disputados aí, né? A multa rescisória é paga ou paga. Se ele pegar, juntar as trouxas deles e ir embora, o Flamengo tem que pagar. Se ele for demitido pela diretoria do Flamengo, o Flamengo paga. Então não tem para onde correr, filho. É pagar ou pagar. O que é 15 milhões de reais para não ter essa dor de cabeça, esse vexame para um time do Flamengo? Para mim é coisa pra caramba, 15 milhões de reais. Eu nem tenho esse dinheiro. Mas para um time do Flamengo que fatura na casa do 1,3 bilhão, na casa do bilhão aí de euros aí por ano. 1 bilhão por ano aí. O que é 15 milhões de reais aí? Para ter uma paz aí, né, e começar o trabalho com um técnico que queira vencer, que tem a identidade do Flamengo, que joga, coloque o time Flamengo para frente, que jogue como a gente está acostumado a ver o Flamengo.
Então, a gente, torcedores, estamos pedindo desde da Supercopa do Brasil a demissão desse técnico aí, né? E esses acúmulos aí, desses maus resultados. Supercopa do Brasil, Recopa, Mundial e agora, recentemente, a Taça Guanabara. A diretoria, que até o momento ainda não se pronunciou sobre o que vai fazer diante dessa situação aí, né? E o treinador português e a comissão técnica aí, né? Custando aí, né? Anualmente 4,5 milhões de euros aí, né? Na casa dos 25 milhões de reais aí que o Flamengo irá pagar aí, né? Se manter o treinador até dezembro de 2023, né? E sem contar no salário dele mensal, que é um dos mais altos salários do futebol brasileiro, que é na casa dos 2 milhões de reais, galera. Para um técnico que acumula decepção nessa temporada, desde que chegou ao Flamengo, não não trouxe nenhum tipo de alegria para o torcedor flamenguista. Aí, cada jogo que passa, ele alega que não teve tempo para preparar o time e reclama das contratações que a diretoria não dá. Mas, cara, já que ele não está dando resultado com o que tem em mãos, a diretoria também vai se privar de trazer jogadores, cara, para colocar. Porque o treinador, o jogador que ele pediu, o diretoria já deve estar visualizando, não manter ele depois do Carioca aí, o treinador que chegar ter que ficar com um jogador que não contaria no esquema de jogo. Por quê? Pelo que parece, ele está trazendo jogadores para reforçar a defesa aí, né? E para fortalecer as pontas. Aí um treinador que possa vir, vai querer jogadores que atuem bem no meio campo, para o ataque aí, né? E se preocupando um pouco na defesa aí, porque a gente tem bons zagueiros, bons defensores, cara. Não, e o Flamengo não tem essa identidade aí, né? Então, enquanto aí a diretoria não decide o que fazer, o Flamengo que está treinando aí, né, para as semifinais do Campeonato Carioca aí, né? E a luz do túnel, como a gente visualiza aí a todo momento, desde 2020, após a sua saída aí, um pouco que conturbada aí, né? É o Jorge Jesus, que, que teria que voltar para o Flamengo aí, né? Que seria uma solução, né? Porque ele já vazou um áudio aí que ele diz querer deixar a Europa. Agora basta a diretoria ir atrás dele aí, né? Ele que quando atuou aqui no futebol brasileiro, chegou no meio da temporada e foi campeão do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores. O Flamengo não ganhava desde 81, nos deu esse título. Foi campeão do Carioca no ano de 2020, campeão da Supercopa do Brasil e da Recopa, e logo após saiu do Flamengo aí, né? Por conta de problemas aí, né? Que teve o sistema da pandemia, tudinho isso aí, né? Saiu, mas deixou um trabalho ótimo no Flamengo aí, né? Pôs uma identidade no time aí, né? Então, o Jorge Jesus que falou que não permanecerá na Turquia, segundo ele aí, o frio está sendo seu maior obstáculo aí, né, na permanência do país turco. Ele que a falta de tempo para trabalhar, a cobrança da torcida por resultados podem trazer a perda de títulos, né? A gente que estão perdendo 4 títulos em 4 possíveis. O torcida cobrando aí, podem trazer de volta ao Flamengo aí, né? Mas o fantasma que assombra o Flamengo nesse trimestre de 2023 aí, né? Que é o do Vitor Pereira, surgiu essa luz no fim do túnel, cara. Que é para a torcida do Flamengo aí, né? Um áudio foi vazado aí, né? Onde o Jorge Jesus, que foi responsável por nossas maiores conquistas de 2019 a 2020 aí, né? Nele, o Jorge Jesus falou, né? Sobre a difícil adaptação ao frio da Turquia, que tem que cumprir o contrato dele, né, com o Fenerbahçe, mas quer deixar o futebol europeu. O áudio contendo a fala do treinador que foi considerado um dos maiores treinadores do Flamengo aí, né, foi cedido pelo Gabriel Reis, né, no canal Paparazzo Rubro Negro, que fez questão de colocar a gravação na live ontem, que ele estava lá junto com o Júlio Miguel Neto, após a derrota do Flamengo para o Fluminense aí por 2-1 na final da Taça Guanabara. E no áudio dizia o quê? Que o Jorge Jesus falava no áudio. Aqui na Turquia é muito frio e eu tenho sofrido muito para me adaptar, mas tenho que esperar até o mês de maio. Um abraço para ti e para todos, disse Jorge Jesus, informando que o contrato dele com o time turco termina em junho, porém a Liga da Turquia termina em maio.
E como eu falei aí, né, Jorge Jesus, que é considerado um dos maiores treinadores da história do Flamengo, chegou ao Flamengo em junho de 2019, apesar de ter um começo meio difícil ali, né, perdendo para o Bahia, acabamos o ano de 2019 campeão da Libertadores do Brasileirão, e no ano posterior da Copa do Brasil, do Carioca, da Supercopa, da Recopa Sul-Americana, e 58 jogos do Mister aí foram 44 vitórias, 19 empates e apenas 4 derrotas. Então ele teve mais títulos do que derrotas. Dessa vez a gente tem menos títulos, menos vitória, menos tudo com esse técnico Vitor Pereira aí, né? Então esse foi aí, né, por desabafo aí, na verdade, aí do canal Jorginho Só Flamengo aí, né? Que a gente espera aí agora a final do Carioca aí, né? Que tá batendo a porta, dia 12 e 19 aí, né? Desse mês de março. E vamos ver se a diretoria vai ou não aí, né? Mandar o técnico Vitor Pereira embora. E lembrando que a organizada do Flamengo marcou um, um protesto na porta da Gávea, né, do Ninho do Urubu, no próximo sábado às 11 horas da manhã, galera. É isso mesmo, protesto no Ninho do Urubu. Torcida aí, né, tá marcando, tá a hashtag aqui no Twitter aí, né, no Twitter, onde o Flamengo, as organizadas do Flamengo vai fazer um protesto aí, né, contra a diretoria e contra o futebol pife aí, né, pedindo a demissão aí, né, do técnico Vitor Pereira aí, né. Então vamos aguardar, vamos acompanhar aí, né, o, o que vai se ocorrer após essa final de campeonato carioca. Tamo junto, nação, valeu, fui.